outros sábados que eu ministrei. É sobre restaurando a alegria, sabe? É sobre nós termos uma alegria, um prazer de volta em nossas vidas para estarmos na presença de Deus. Então vamos ler esse texto aí, que ele é um pouco longo aí, de Lucas, essa história, né, dessas duas pessoas, né, a caminho de Emaús. Então Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, 13, 24, 13, diz assim a palavra de Deus, Lucas 24, 13, e eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido ou sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, vocês trocam entre vocês? Por que vocês estão tão tristes? Ou por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido ou sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus, né, lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse, o que libertasse, na realidade, Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a palavra, todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e disse, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como eles foi conhecido no partir do pão. Amém. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Eu quero dar um tema que é abrindo os olhos para Jesus. E essa é uma passagem que eu acho fascinante, eu acho tremenda, porque essa passagem, ela é atemporal, né? Ela não tem um tempo específico, né? Essa
palavra, ela é para o nosso tempo. Essa palavra fala da nossa vida. Então eu acho realmente fantástico, porque mostra o que acontece com a gente muitas vezes. Então eu acho realmente uma palavra fantástica. E, na realidade, segundo o relato, essa palavra aconteceu no domingo de ressurreição, ou no domingo da ressurreição de Cristo. Porém, para estas pessoas, aconteceu no terceiro dia da morte de Jesus. Isso é muito significativo, porque nós podemos estar vivendo a ressurreição, estarmos celebrando de Cristo, a ressurreição de Cristo, ou podemos estar vivendo a morte de Cristo. E Jesus, na realidade, aqui, ele estava inaugurando um novo tempo. Ele havia vivido como um de nós, como uma pessoa, ele viveu na carne, e aí ele morreu, e agora então ressuscitado, ele começa a inaugurar uma nova fase, um novo tempo aqui nesta vida, um tempo onde ele tinha vencido a morte, e onde não estaria mais fisicamente no nosso meio, no meio das pessoas, mas ele, apesar de não estar mais fisicamente, que não estaria mais fisicamente em pessoa aqui nesse mundo, ele estaria em espírito. Então Jesus aqui, ele está inaugurando, apesar de ter já tido duas aparições ali, ou uma aparição para as mulheres ali no sepulcro, agora ele então inaugura, recém-inaugurado esse tempo que hoje nós vivemos. Esse tempo é um tempo novo, porque todo mundo podia ver Jesus fisicamente, tocar em Jesus fisicamente, e aqui, inaugurando esse tempo, ele permitiu-se em espírito, com um corpo espiritual que ninguém pode ver, ele permitiu-se ver para algumas pessoas, ou seja, ele teve algumas aparições, porém todas essas aparições que ele teve foram breves aparições, e ele simplesmente sumia. Aqui mesmo, ele sumia, e cada pessoa que ele aparecia, de repente, cadê Jesus? Desapareceu. Então, por quê? Porque ele só queria se revelar para que as pessoas pudessem crer, inaugurando esse novo tempo. Então ele fez isso para quê? Para ensinar as pessoas a crerem que, apesar de não poder vê-lo, ele estaria presente pela fé. Naqueles que conseguissem crer, ele estaria ali, presente. Então é isso que Jesus, por isso que ele permitiu estas aparições, e logo em seguida, ele sumia. Então, queridos, hoje, Jesus pode até aparecer numa visão para alguém. Eu tive uma visão. A gente de vez em quando vê, olha, eu vi Jesus, e a pessoa fica entusiasmada, mas na verdade teve uma visão, uma visão que Jesus está ali com ele. A gente vê livros, não porque Jesus apareceu para mim, é uma visão de Jesus, porque hoje Jesus está em espírito, e ele então inaugurou esse tempo, e hoje nós conseguimos ver Jesus, entender, crer em Jesus, pela palavra dele, pela Bíblia. Para aqueles que creem vão conseguir ver Jesus, e também pela vida daqueles que creem em Jesus e anunciam com fé, que tem se relacionado com Jesus. Nós vamos conseguir ver Jesus desta maneira. Ele escolheu, por exemplo, se mostrar para as pessoas verem pela igreja. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Então Deus escolheu eu e você para mostrar para os outros que Ele está presente, que Ele está aqui. Você pode até não estar vendo, ficar procurando aí, cadê? Não, sabe? Olha para quem está do seu lado aí,
se você tiver fé, você pode estar vendo Jesus aí do seu lado. Olha, aqui para esse altar, que você, se tiver fé, você pode ver Jesus aqui nesse início de noite, né? De sábado aqui no meio dos jovens. Então, é assim que Jesus, ele escolheu se manifestar pela palavra e por intermédio daqueles que realmente creem que Ele está presente. O que acontece é que muita gente acredita em Jesus, mas não acredita que Ele está presente, não é verdade? Eu muitas vezes me peguei, né, e eu fiz essa pergunta para mim, mas eu estava fazendo alguma coisa, né, irritado, falando alguma abobrinha, alguma borracha, alguma coisa que não era nada boa, e aí eu pensava assim, será que eu creio realmente que Jesus está aqui? Aí você leva aquele susto assim, né? Aí é como se Jesus aparecesse ali, falava, eu estou aqui com você, olha eu aqui, né? Então, nós realmente precisamos crer, e as pessoas vão ver Jesus pela palavra, quando crê, e por aqueles que creem nessa palavra e buscam viver a vontade dele. E, sabe, essa passagem, ela mostra o que acontece com pessoas que conseguem ouvir Jesus, mas não conseguem ser felizes. Elas conseguem ouvir a voz, mas não conseguem e não é feliz, só isso. Então, isso acontece muito, por isso que muitas pessoas, principalmente jovens, o mundo sabe se divertir. O mundo não sabe ser feliz, mas o mundo sabe se divertir. E divertir é gostoso. E o mundo sabe se divertir. E uma pessoa que não consegue ver, crer, a ponto de como se estivesse conversando com Jesus, parece que é tudo muito chato. Mas quando a gente tem esse relacionamento e consegue realmente crer, a tal ponto que você vê, então vai mudar a sua história. E nós vamos ver aqui, na vida destes homens, né? Eu não sei se eram dois homens, né? Um chamava Cleopas, sinceramente eu não sei se Cleopas era homem ou mulher, né? Mas e o outro não fala o nome, pode ser um casal, né? Pode ser um homem e uma mulher aqui, não sei, eram duas pessoas, eram dois discípulos, né? Um homem e uma mulher são dois discípulos, né? Se fosse duas mulheres, seria duas discípulas. Então tem a possibilidade de ser também um casal. Mas aqui essas duas pessoas, que é de propósito, porque é a nossa história que está aqui, né, para que nós nos identifiquemos. Então, vamos ver o que acontece com pessoas que ouvem, Jesus está ali falando, e ela não consegue saber que é o próprio Jesus que está falando. A gente vê aqui, no verso 16, que a pessoa aqui, ela diz que elas estavam como que com os olhos fechados, para não enxergar, para não ver Jesus. Isso acontece muito. Existem situações que Deus está falando conosco, mas nós estamos como que com o olho fechado, tem alguma coisa no nosso olho que a gente vê, mas às vezes até se irrita. Às vezes um pregador da palavra, às vezes ele tem que fazer malabarismo para a pessoa ver que Jesus quer fazer com a pessoa. Às vezes o pregador está até vendo Jesus falar, mas as pessoas não conseguem. Ela acha, lá vem esse pastor dar dura na gente, lá vem esse pastor com essa conversa para cima da gente. Não entende que Jesus muitas vezes está falando com ela. E aqui essas pessoas estavam como que o olho fechados para ver Jesus. E eu sei que nós muitas vezes, em determinadas situações, estamos como que com os olhos fechados para ver Jesus. Agora, se nós olharmos bem para a vida, ou para essa passagem, para a vida dessas pessoas aqui, a gente vê qual que era o impedimento, o que impediam essas pessoas de verem que era Jesus que estava com ele. O próprio Senhor Jesus, ele diz que essas pessoas aí, eles estavam muito tristes, então eles tinham um sentimento de tristeza muito grande. O próprio Senhor Jesus, sem eles conhecerem, fala, por que vocês estão tão tristes?
era notório a tristeza, no semblante, na maneira deles falarem, na maneira deles caminharem. Uma pessoa que está empolgada, ela anda até assim, né? Anda assim, anda olhando, esperta, querendo ver tudo, admirar tudo. Uma pessoa que está triste, muito triste, ela anda assim, ó. Está até falando com o outro, então, você viu o que aconteceu? Pois é, só fica lamentando, ó vida, ó céus, ó azar, o que aconteceu? É notória uma pessoa alegre, sabe? E uma situação de tristeza impede a pessoa. Então, esse sentimento de tristeza causado por uma grande perda, por uma grande decepção que eles tiveram, uma frustração, causou, sabe, esta cegueira. E muitas vezes nós não entendemos que isto é que faz com que nós estejamos sem conseguir ver Jesus. E quem não consegue ver Jesus está triste, está cabisbaixo, mesmo que Jesus esteja falando com eles. Nós, lógico, lendo o texto, entendendo o texto, sabemos que eles estavam tristes, decepcionados, porque eles criaram uma expectativa em cima de Jesus, homem, aquele pregador, aquele homem que anunciava o reino dos céus, aquele homem que era cheio do poder de Deus, fazia milagres. Ele esperava que esse homem fosse libertar eles do jugo dos romanos que subjugavam aquela nação. Eles eram dominados, na guerra foram dominados por Roma, e eles acharam então que Jesus era aquele homem. Não, ele agora nós recebemos o Sansão aqui, agora ele vai acabar com os filisteus, agora ele vai, Davi vai acabar com o gigante, a guerra, nós vamos reverter a situação. Mas eles criaram uma expectativa em cima disso, mas nós sabemos que Jesus tinha um outro propósito. Não era libertar só aquele povo lá, era libertar a minha vida, era libertar a sua vida. Não era trazer alegria só para aquele povo, mas trazer uma alegria e uma vida para todos nós. Esse era o propósito e é até hoje do Senhor Jesus. Então, nós sabemos da história, porém, nós devemos lembrar que Jesus, ele estava inaugurando um novo período, um novo tempo, agora um tempo espiritual. Então, esse tempo que é para nós, que duraria por muitos anos, muito tempo, e dura até hoje, e ainda vai durar mais um tempo. Então, não é uma história que iria acabar em breve, porque Deus tinha propósito para muita gente. Jesus, quando ora, ali em João 17, ele diz assim: Pai, eu não oro só por esses que estão aqui, mas eu oro por aqueles que ainda virão. Eu intercedo já por eles. Jesus intercedeu por mim e por você, sabe, para que nós pudéssemos saber que Ele está no nosso meio, que Ele tem interesse na nossa vida. Então, Ele sabia que era um trabalho a longo prazo, ou que duraria muito tempo. Então, veja, então não vamos nos prender aqui, mas Jesus, a gente já sabe que Jesus já morreu, que Jesus já ressuscitou, mas vamos nos prender aos sentimentos desses homens, que são similares a nós. Jesus já inaugurou, nós já sabemos realmente, mas a situação vivida por esses homens, o sentimento que causa uma tristeza e que impede a cada um de nós de identificar a presença do Senhor Jesus, que muitas vezes está falando conosco, mas nós não cremos que é Jesus. A palavra a gente mede assim: essa palavra é boa, essa palavra é ruim, essa palavra foi ungida, essa palavra não foi, essa palavra é gostosa, essa palavra é chata. Nós identificamos assim. Nós não identificamos, é Jesus falando, né? Senão a nossa situação seria outra, completamente diferente. E Jesus, então, a gente olha para esses homens e vemos o sentimento que impede a pessoa e que faz com que a pessoa muitas vezes fique tão crítica, né? Ou fique tão fria, a ponto de não ter mais prazer nenhum na presença do Senhor. Às vezes a pessoa vai para a igreja, vem para a igreja por obrigação, por um compromisso apenas. É bom, mas não é isso que muda a nossa história, mas é o prazer, é a alegria, a vida de Deus fluindo em nossas vidas. Então, eu quero que vocês saibam que, assim como
estes homens, sabe, muitos de nós estamos, sabe, esses homens, sabe, por esse motivo de uma decepção muito grande, de uma perda muito grande, causou uma tristeza, e eles foram se distanciando da presença do Senhor Jesus. Amados, aqui nós vemos que eles saíram de Jerusalém, para que vocês entendam, Jerusalém é a cidade da paz. Aqui, sempre que você vê, saía de Jerusalém, está indo para um lugar contrário da presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos morar na Jerusalém celestial. Então, Jerusalém significa a presença gloriosa de Deus, a paz. Jerusalém quer dizer a cidade da paz. Então, Salém também quer dizer paz. Então, nós precisamos entender que ele virou as costas para onde estava a igreja, para onde estavam os discípulos, para onde estava o povo que cria nele, e ia caminhando em direção a Emaús, movidos por uma decepção, movidos por um sentimento de tristeza. Queridos, nós precisamos, desculpa pelo querido, mas eu amo vocês. Nós, neste mundo, nós temos muitas perdas. Nesse mundo, nós temos muitas frustrações. Nesse mundo, nós temos aflições. Jesus já disse isso. E muitas vezes, o motivo é o mesmo. Nós criamos expectativas nas pessoas, em homens, expectativas muitas vezes erradas. Mas nós criamos essas expectativas. E mais, nós criamos expectativas até em nós mesmos. Você lembra de Pedro, quando Jesus disse, olha, você vai me negar, Pedro. Pedro, eu vou te negar, eu até morro pelo Senhor. Pedro, você fala assim, mas ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não é 1, é 3. Pedro, você está de brincadeira, eu vou morrer por você, mas isso eu não faço. O que aconteceu? Negou 1, negou 2, negou 3. Até que o galinho cantou lá. Galinho meio rouco, mas... e aí, Pedro... aí começou a chorar. Poxa, eu não me conhecia, mas Jesus me conhece. Então, nós criamos, muitas vezes, expectativas em pessoas, que são expectativas erradas, e até nós mesmos, se nós não entendermos que nós somos falhos, dependemos da graça e da misericórdia de Deus, nós vamos criar expectativas erradas de nós mesmos, e até vamos nos ensoberbecer, achando que nós somos melhores do que o outro, né? E muitas vezes a nossa oração vai ser como a do fariseu, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a eles, eu sou diferente, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Então, sabe, nós precisamos entender que essas expectativas acabam frustrando. E eu quero dizer que, assim como esses homens, que se perderam no seu sentimento, sabe quem que eles perderam? Eles perderam a visão de Jesus. Eles perderam Jesus de vista. Eles não conseguiam, Jesus estava ali, e eles não conheciam. Jesus estava com uma aparência similar, mesmo tendo um corpo diferente, aparência similar à dele. Mas eles não conseguiam conhecer. Por quê? Porque a pessoa frustrada, desanimada, ela não consegue ver, não tem mais graça. Então, hoje, nós precisamos cair na real. Caia na real, sabe? Vamos cair na real, vamos parar de pôr a nossa expectativa. Pessoas vão nos frustrar, seus pais vão te frustrar, as pessoas vão te frustrar, e tem gente que vai até nos enganar. Se você colocar toda a sua vida, esperança e alegria nisso, você vai viver cabisbaixo, frustrado, entristecido. Porque, e outra, nós perdemos pessoas nesse mundo, nós perdemos coisas nesse mundo. E sabe, as pessoas não estão preparadas para perder. Ninguém quer perder, é lógico, mas nós temos que saber que a perda faz parte dessa vida. E assim como Jesus teve que entregar a vida dele, sabe, gente morre.
já perde a vida aqui. Então nós precisamos entender como vencer essas decepções, sabe, que o mundo nos gera, nos causa. Então, sabe, amados, pare de criar expectativa errada de você mesmo, aprenda a depender de Deus. Então, nós acabamos, pelas frustrações, então, perdendo, sabe, os nossos sentimentos por Deus, sabe, o nosso sentimento, ele é tão envolvido com o problema que nós perdemos o senso da presença desse Deus maravilhoso. E sabe o que acontece, amado? Quando nós estamos frustrados, entristecidos, desanimados, nós começamos a perder Jesus de vista, assim como esses homens que não conseguiam ver. Não é que Jesus está longe, é que nós vamos nos envolvendo tanto com os nossos sentimentos, que Jesus, ele vai desaparecendo, ele vai ficando, parece que ofuscado, vai ficando imperceptível nas nossas vidas. Às vezes, nós até sentimos, sabe, este queimar com uma palavra, mas parece que tem pouca duração, parece que logo volta a angústia, a tristeza, é de algumas coisas só que a gente tem esse prazer e alegria. E aqui, quando esses discípulos viram as costas para Jerusalém e vão caminhando para Emaús, ninguém até hoje sabe exatamente aonde ficava Emaús. Eles cafuncham lá para saber onde é que era Emaús. Um monte de cidade já descobriu, mas Emaús é um lugar. Sabe-se que é 11 quilômetros aproximadamente, porque fala que ela ficava a 60 estádios de distância de Jerusalém. E eles caminham, então, para essa cidade, Emaús, que, sabe o que eu diria? É um lugar nada a ver. Sabe quando você está triste? Você começa a caminhar numa direção, quando você está frustrado, desanimado, você começa a caminhar para um lugar nada a ver. Um lugar que você vai por ir. Essa é a realidade. Se não achar essa cidade é o lugar nada a ver, né? Então, Emaús significa isso. Agora, Emaús pode ser o lugar da nossa revelação que Jesus está presente. Então, quando os nossos sentimentos estão envolvidos com decepções, frustrações, nós estamos caminhando, muitas vezes, para um lugar nada a ver, porque todo lugar que nos leva para longe de Deus é um lugar nada a ver. E sabe, e nós vamos perdendo, quando nós estamos caminhando para Emaús, nós vamos perdendo completamente a visão de Jesus. Ele pode falar, de vez em quando você sente seu coração arder com uma palavra, sabe? Mas você perdeu já Jesus, você não tem mais aquele prazer, aquela empolgação, aquela alegria de estar na presença de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela tem um versículo que eu gosto muito, que eu tenho falado esses dias, inclusive aqui nas orações, que está em Isaías 55, 6. Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu gosto muito disso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Sabe o que a gente acha? Primeiro aquilo que você procura. E sabe o que você procura? A gente procura aquilo que a gente perdeu. A questão é, muitos perderam Jesus de vista, com suas lutas e angústias, mas não tem essa consciência, está triste, desanimado, cabisbaixo, e não entende o que está acontecendo, está perdido. As pessoas sabem onde elas se perdem? Nos seus sentimentos. As pessoas se perdem. E interessante que esse texto de Isaías 55, 6, que fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você tem que procurar o que você está perdendo. Invocai-o enquanto está perto. A pessoa, quando começa, frustrou-se, ficou triste, ela começa, abaixa a cabeça,
ela começa a andar na direção contrária. Jesus está perto, é só invocar, é só clamar, é só buscar ajuda, é só falar: Senhor, me ajuda, eu não quero desistir, eu não quero ficar assim, sem ti não há vida, eu não quero viver nessa angústia, nessa tristeza, eu quero a ti, Senhor. É só isso, mas a pessoa não faz. E aí você vê a pessoa está lá, com aquela cara, sabe? Aquela cara comprida, cara de bullying, assim. Parece aqueles monstrinhos, aqueles fantasmas de noite do Halloween. Sabe aquele monstro, aquele bicho, aquele fantasma que tem a boca caída assim? Não sei o que é aquilo. Tem gente que parece aquilo. Aí você fala: o que está acontecendo? Você está com a fisionomia triste. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo legal. Está tudo legal, está tudo bem. Está tudo bem. Jesus está lá, está tudo bem, está tudo bem. Os seus sentimentos estão ali fervendo, tão frustrado, tão triste, cabeça baixa. Está tudo bem, está tudo bem. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está lá atrás. Mas Deus disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele não nos deixa, mas a gente larga ele para trás. Ele pode estar perto, mas vai chegar uma hora que você não vai enxergar mais nada. Então, sabe, nós não podemos viver nessa entrega, perder Jesus nos nossos sentimentos. Tem gente que já perdeu faz tempo, gente. Busca Deus, vem na igreja para achar um ponto de crítica, sabe? Não tem. O jeito que entra desanimado, às vezes uns ouve a palavra, sai animadinho, mas daqui a pouco está da mesma maneira. Então, sabe, amado, então nesse percurso nós ouvimos a palavra, nosso coração muitas vezes arde, fala: ai Deus, o Senhor está falando comigo, que gostoso, né? É estranho, mas você não olha, às vezes você sabe que tem um negócio diferente. Nossa, a palavra que o pastor falou hoje foi legal, ai como eu queria ter essa alegria, ai aqui dentro ardeu alguma coisa, borbulhou, efervesceu, mas não tem reação. Sabe por quê? Porque você não sabe que é Jesus que está ali, falando: filho, eu te amo, eu quero te dar alegria, minha filha, não ande assim nessa frustração, eu estou aqui falando com você. Mas nós não temos, os nossos olhos estão como que cegos pelos nossos sentimentos, sabe? Mas graças a Deus que a gente olha para esses homens, e eles tiveram uma atitude de constranger Jesus, eles sentiram algo gostoso, e eles falaram: poxa, esse rapaz aí era Jesus. Ele quando fala está gostoso, e já era tarde, a palavra de já era tarde. Então eles constrangeram. Sabe o que é constranger? Eles insistiram: Jesus, por favor. Jesus não. Oh meu amigo, continua falando essa palavra, queremos ouvir mais, está fazendo bem, eu não quero me distanciar, eu não quero ficar assim, fica aqui, está gostoso, continua, entra, por favor. Jesus fez como que ir embora, mais longe. A palavra diz que já era tarde. Aí os constrangeram, insistiram. E Jesus falou: agora sim, esses eu quero mudar a história. E Jesus então ali entra. E vocês sabem o que aconteceu, porque nós lemos, né? Agora, o que acontece antes da gente falar, sabe, dessa revelação dos olhos deles serem abertos? Sabe, é bom a gente entender bem o que aconteceu aqui com Jesus. Jesus se revelou a eles, mas eu fico imaginando, se esses homens, ou se essas pessoas tivessem ouvido, tivessem sentido algo gostoso, mas não tivessem insistido a ponto de constranger Jesus a entrar na casa deles e ficar com eles. Gente, acontece o que acontece com muita gente. Sente aquela alegria, aquela prazer, aquela satisfação, quando sai, vai lá, vai ver os problemas, as lutas, daqui a pouco está com a mesma tristeza, mesma falta de prazer, desanimado, porque tristeza é desânimo, não é certo? Ninguém feliz ninguém triste fica animado, pessoa triste é desanimada, é fraca. E eu gosto muito da palavra que diz: jovens, sois fortes, e já venceste o maligno. Fala para jovem que é animado, jovem que é alegre, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Não estou falando para a gente que a gente tem que só ficar dançando, pulando. Eu gosto do Pedrão, sabe? Esse jeito meio espontâneo dele,
Vamos lá, não sei o que eu estou falando, não, vamos embora aí, vai. Vai ter uma alegria. O jeitão dele meio malucão, assim, é legal. Um homem de Deus, é isso. Vamos aí, não sei direito não, mas eu estou feliz, vamos celebrar. É isso aí. Eu fico feliz de ver os jovens assim, nessa alegria, sabe? E sabe, amados, mas é uma pessoa que tem Deus e que sabe e fica todos os dias insistindo, constrangendo a Deus. Agora, o que acontece? Deixa eu fazer uma breve ilustração aqui. Cadê o Marcão? Eu gosto do Marcão. Ele se faz de... Levanta aí, Marcão. Cadê ele? Foi embora? Vem aqui, Marcão. Eu gosto do Marcão. Tudo bem que com essa barba aí ele parece mais Pedro, né? Ou São Pedro. Mas, Marcão, você é Jesus, Marcão. Vem. Vem cá. Fica aqui. Está aqui. Jesus está aqui. Perto da gente. Está aí. Ele está... profeta. Está aqui falando, está aqui ministrando, está aqui amando. A gente está aqui na presença dele, mas de repente a gente sofre uma decepção muito grande. A angústia entra. Aí o que você começa? Você começa a caminhar numa direção contrária e começa a se envolver tanto com o seu sentimento. Vem aqui, Marcelo. Vem aqui a frustração, sentimento de frustração. E a frustração se coloca aqui. Aqui, estou envolvido. Jesus está ali. Ao invés de, nessa frustração, sabe, eu clamar: Jesus, me ajuda, livra-me dessa frustração. Não estou clamando não, senão Jesus ao invés joga o Marcelo lá para baixo. Mas ele não, ele continua caminhando com a frustração. Caminhando com a frustração. Não, frustração. Aí, sabe, a pessoa começa a ficar desanimado. Vem aqui, desânimo. Quem quer o desânimo aí? Vem, Pedro, desânimo. Porque todo mundo sabe que você é animado. Então vem aqui, não tem problema você representar o desânimo. O desânimo. Aí entra aqui, fica meio longe assim para o povo que está assistindo. Não, mas tapa aqui minha visão de Jesus. Aí, ó. Está vendo? Aí vem o desânimo. Aí, com a... Meu Deus, que medo. Com a frustração e com o desânimo, aí começa a vir a rebeldia. Cadê a rebeldia? Vem, Gabriel, vem cá. Gabriel Stracker. Está aqui. A rebeldia. A pessoa fica rebelde. Culpado disso é o pastor. Culpado disso é minha mãe e meu pai, que fica dando aquelas ordens absurdas. E aí, você vai se embaralhando com todo o seu sentimento. Você vai se envolvendo, sabe? É lógico que eu poderia aqui, eu iria chamar muito mais, mas dado a pandemia, dá para vocês entenderem que não. Ai, eu estou aqui de óculos, porque está ruim, não estou enxergando nada. Óculos é só para ler, eu não estou nem enxergando Jesus. Mas você fica com a visão ofuscada. Cadê o irmão pregador? Não, você não. Quem vem? Vem outro irmão aqui, levanta aí um irmão. Ou mulher, irmã também, não tem problema. Pronto. Está aqui. Veio. O pregador pode ser pequenininho, não tem importância. O que é importante é o que está dentro de você. Então, veja, aí chega o irmão e começa a falar do amor de Deus. Começa a falar da palavra. Aí começa a arder o coração. Quando começa a arder o coração, começa a sair o desânimo, sai a frustração, sai o desânimo, sai a rebeldia. Sabe, mas você sabe que algo bom aconteceu. Você está vendo até o irmão, você fala, obrigado, olha, ardia tanto a palavra. Mas de repente, quando você falava, você olha, você não vê Jesus. Você vê só um irmão. Mas de repente,
essa pessoa ora. Ora por mim. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Amém. Agora você desaparece. Aí. Você vê Jesus. Você vê Jesus. Aí quando você vê Jesus, eu vi Jesus. Ele está comigo. Ele não me abandonou. Ele estava ali o tempo todo falando comigo. Amados. Aí sabe o que é? Pode sentar, Jesus. Ô, Marcão. Amados, quando a pessoa consegue ter a revelação de Jesus, porque, sabe, sentiu algo gostoso, constrangeu, sabe, quando ela tem a revelação de Jesus, queridos, a alegria volta, a preguiça vai embora, acaba tudo. O que esses homens, quando eles viram Jesus, puf, sumiu, porque estava ensinando para nós, que Ele estaria em espírito para nós, conosco, e Ele está, mas nós não estamos vendo. Mas quando você consegue ver Jesus, a alegria volta. Eles então começaram a falar, poxa, como nós não vimos, o que eles fazem? Amados, não importa mais para eles que era tarde, já estava escurecendo, já estava escuro, não fala que era tarde, por isso que eles falaram para Jesus. Eles de repente, eles falam, minha vida está errada, eles se animam, se alegram e falam, vamos voltar, vamos para aquele lugar que nós nunca deveríamos ter saído, vamos voltar para Jerusalém. E eles voltaram, amados, para Jerusalém, e é para onde Deus quer que você volte, mas você precisa ter a revelação, que quem tem falado com você é o Senhor Jesus. Você não precisa ficar andando e vivendo nessa angústia, nessa tristeza, mesmo diante de tantas lutas. Mas eu passei por uma luta tão grande. Gente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você entende que Jesus está com você, a alegria volta, a força, o ânimo volta para a sua vida. E eu sei que hoje Jesus está aqui. Eu quero dizer para vocês, ali para aqueles homens, já era o terceiro dia, mas eu quero dizer, da morte de Jesus, talvez você esteja aqui, já seja o terceiro dia dessa angústia, desse sintoma, dessa tristeza que você está vivendo, como se fosse de uma morte. Talvez essa falta de prazer, de pique, de disposição, possa fazer 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, não sei, não importa quanto. Hoje pode ser não mais o dia, o tempo que Jesus morreu, mas pode ser o dia da ressurreição de Cristo na sua vida, no seu ministério, o prazer voltando, o pique, a alegria, não importa a circunstância, você creia tão somente, porque Jesus está aqui. Pedro pode subir, o pessoal do louvor. Amados, eu quero estar encerrando orando com você. Eu tenho pique, sim, eu não tenho a idade de vocês, eu sou o mais tiozinho aqui, eu sou o mais velho aqui, sabe? Mas eu tenho uma alegria, uma disposição. Eu não sei, eu não tenho o mesmo tempo de vida que você tem, mas a vida que eu tenho é na presença de Deus. Por isso é uma vida de alegria, é uma vida vibrante. Eu não vivo, sabe, me lamentando, eu não vivo entristecido, mas eu sei que enquanto eu tiver alegria, eu serei fortalecido. E eu quero dizer que hoje possa ser na sua vida o fim dessa angústia, dessa vergonha, deste medo, desse sentimento que muitas vezes você não sabe nem de onde veio, porque o Senhor Jesus, Ele quer se revelar a você, e Ele se revelando, Ele vai trazer alegria de volta para a sua vida. Vamos ficar em pé neste momento. Eu quero orar, sabe, eu creio que todos em casa já estão abençoados, aqueles que estão assistindo estão abençoados. Eu quero fazer uma oração específica para as pessoas que estão aqui. Eu sei que Jesus está tocando, e aquelas pessoas está enxergando. Eu gosto do
versículo aqui, né, que quando fala que eles então viram, abriram-se, no verso 31, abriram-se os olhos, e conheceram que era Jesus. Jesus desapareceu e eles então falaram: puxa, no caminho não ardia o nosso coração quando a gente ouvia a palavra? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e foram lá para a igreja, cheio de alegria, cheio de gratidão, porque Jesus estava com eles. Oh, meu querido, minha querida, Deus, Ele quer trazer alegria para você. Eu quero que venha aqui na frente. Se você anda desanimado, triste por algum motivo, ou talvez você não saiba nenhum motivo, vem aqui, porque hoje a alegria, o pique, o prazer, a disposição, oh, não importa que o seu pai te decepcione, que a sua mãe te decepcione, se for você um jovem, que o seu chefe, ou não sei quem, te decepcione. O que importa é que tem um Deus que não brinca com os seus sentimentos. Ele te ama tanto, 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 que Ele já deu a vida. Agora Ele quer dizer para você: eu estou presente, eu estou aqui para te encher de alegria, para trazer de volta a alegria da salvação. Não importa, eu sou maior do que qualquer perda, porque eu sou o seu maior tesouro, eu sou o seu maior ganho. Se você tiver a mim, o que vier será lucro, não importa o que você perca. Oh Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus.